Olá pessoal, eu vou fazer esse pequeno vídeo na tentativa da gente resumir um pouco o nosso conteúdo visto até aqui e também para a gente retomar, né? O nosso sétimo ano ele vem de um primeiro bimestre muito prejudicado devido à quantidade de feriados e paralisações na sexta-feira. Só no primeiro bimestre a gente teve 3 feriados em consecutivo, né? Eu sei que eu coloco o conteúdo no grupo, muitos me entregam de volta, outros não fazem atividade, mas pelo menos assistem a aula e eu fico muito feliz com isso. Obrigado e também parabéns a vocês. Isso é animador, né? Para mim que sou professor, receber uma atividade que não era obrigação, né? Você ter feito, mas pelo cuidado, para não ter prejuízo, reconhecendo o esforço que a gente tem para produzir as aulas, para vocês, né? Não ter esse prejuízo. E um lado bom também é que graças ao nosso esforço, né, a gente conseguiu fazer uma avaliação que levou em conta todos os capítulos do primeiro bimestre. A gente foi uma das poucas turmas do município que conseguimos ver todos os capítulos do bimestre. O primeiro e o segundo capítulo que a gente estudou no primeiro bimestre, né? Aliás, o segundo e o terceiro capítulo a gente conseguiu ver. O primeiro foi mais introdução, um conteúdo que vocês já tinham visto até no sexto ano, a gente nem colocou em prova, né? Colocamos o segundo e o terceiro capítulo. E a gente foi uma das poucas turmas que conseguiram ver. A grande maioria das turmas no município, elas só viram o segundo capítulo. E aí, o que aconteceu com o terceiro? Muitos ficaram sem ver. Imagine só o prejuízo, né? E eu fui percebendo que, apesar de alguns alunos terem permanecido participativos, ajudando, fazendo atividade, um grande número de alunos da nossa turma, pelo menos 8, nunca enviaram notícia. Outros 3 alunos falam, mandam atividade, às vezes chega no final da aula, né, pedindo atividade no privado, eu sempre mando, não meu filho, pegue lá no grupo, porque eu acho às vezes um desrespeito com quem está na aula. A gente fez aquelas tentativas lá pelo Meet, não deu muito certo porque o celular, nem sempre o celular de todo mundo dava para entrar no Meet. Então a gente vem fazendo essas aulas, eu gravo a aula antes, né, e mando o link para vocês o vídeo, a gente vai se comunicando pelo grupo. Foi a forma que deu mais certo, mas mesmo assim muitos não têm participado. E isso é muito preocupante, pessoal, porque quem terminou com nota baixa no primeiro bimestre e terminar com nota baixa no segundo, dificilmente vai se recuperar no terceiro ou no quarto, né? Então essa é assim a última hora para quem não conseguiu ainda passar a pegar o conteúdo, a participar e a terminar esse ano bem, certo? Outra coisa, eu acho que ficou também um pouco comprometido as nossas aulas devido tanta paralisação em feriado. Semana passada a gente já teve o quê? A abertura do projeto Peteca, que aí a gente já não teve aula. Botei o conteúdo, inclusive pouquíssimas pessoas entregaram a atividade, certo? Mesmo quem não entregou a atividade, eu pedi que pelo menos assistissem a aula, que foi postada. Mas poucas pessoas entregaram a atividade, né? Isso eu fiquei também muito preocupado. É claro que não era obrigatório, mas eu vi a gente teve a semana inteira, né? E mesmo assim, até agora, esse momento da nossa aula, só 5 pessoas entregaram a atividade da semana passada, né? Vocês vão levar falta? Claro que não é obrigado, mas ao mesmo tempo, gente, imagine o prejuízo se a gente ficar só faltando às aulas e não fizer atividade, não assistir a explicação, né? Vai ser um prejuízo muito grande para a nossa turma que já vem do sexto ano, né? Também com muito prejuízo. Então eu estou fazendo esse pequeno vídeo para chamar essa atenção e também para fazer um pequeno resumo para quem vai retomar os estudos a partir de agora, em que pé nós estamos aqui no sétimo ano. Olha só, a gente já sabe que aqui no sétimo ano a gente estuda a Idade Média ou o período medieval. Estudamos a Antiguidade no sexto ano, no oitavo vamos ver a Modernidade e lá no nono a História Contemporânea.
No nosso primeiro bimestre a gente estudou, o início foi introdutório, eu nem coloquei aqui. A gente estudou os povos e civilizações da América, né? Astecas, maias, incas, no caso do Brasil, os tupis. A gente viu esses povos, né? Vimos também os reinos e impérios africanos, né? Reino de Gana, o reino do Mali, o império do Songhai. Vimos os reinos iorubais, vimos também o povo banto, né? Na região do reino do Congo. Vimos o surgimento do islamismo, né? O surgimento do islamismo, uma nova religião na história da humanidade que surgiu a partir do século VII, com Maomé falando em um único Deus, que seria Alá, né? E vimos que esses povos africanos, o continente todo africano, não é nada do que muito se apresenta para a gente, como um povo sem história, sem cultura. Isso não é verdade. Os reinos da África durante o período da Idade Média eram enormes, muito ricos e desenvolvidos, cultos, escolas públicas, universidades com formação de médico, medicina, matemática, filosofia, coisa que não existia em nenhum país, né? Em nenhum reino da Europa. Na África tinha, né? Até porque os muçulmanos e o povo africano, eles valorizavam muito o conhecimento, diferente da Europa, que devido ao poder da Igreja Católica, ficava comparando o conhecimento com a Bíblia. E tudo aquilo que não fosse de acordo com a Bíblia era considerado heresia. Então aquelas pessoas que falassem aquilo seriam presas, até mesmo mortas na fogueira, como foi o caso de Jordano Bruno, nós vimos isso, né? Porque ele ousou dizer que existia outros planetas no universo fora a Terra, que a Terra seria apenas mais um, né? Vimos também o povo Iorubá e a importância dele para a nossa história, porque grande parte dos escravos dos negros que foram trazidos como escravos para o Brasil, era do povo Iorubá. Então, desde a nossa fisionomia, cabelo, nossa pele, todos nós temos uma herança de sangue e também da cultura. A nossa forma de falar, a nossa forma de amar, de brincar, a nossa música, o samba, o axé, né? A questão da percussão, tudo isso é herança negra. As religiões afro, candomblé, umbanda, cabula, né? Várias religiões e danças tradicionais brasileiras, a questão do tambor, tudo isso vem da nossa herança negra. E vimos também que muito por causa da escravidão, tudo que era do negro foi transformado em algo do mal, né? Na nossa cultura, quando é que a coisa está ruim? Quando a coisa está preta. Qual é o gato que dá azar? O gato preto, né? Quando alguém está falando mal da vida de alguém, você está denegrindo a vida de alguém, a questão de enegrecer, né? Então tudo isso vem do que? Do passado, da questão da escravidão. Tudo que era do negro foi transformado em algo ruim, então a gente deve o quê? Cortar, né, com esse preconceito, com essa herança, né? Vimos também, passamos para o nosso segundo bimestre, essa parte aqui sobre os reinos e impérios africanos. Essa parte ficou um pouco comprometida, até as notas revelam isso, né? Aqueles alunos que não vinham participando das aulas, nem assistindo os vídeos, não foram capazes de tirar boa nota, muitos nem a prova fizeram, né? Nem sabiam que tinham que fazer prova, não procuraram, né? Nós passamos para o segundo bimestre na semana passada, que já foi a abertura do projeto Peteca, não tivemos mais o conteúdo, ficou no grupo, não é isso? Então, a gente está estudando no segundo bimestre o quê? Aqui no sétimo ano a gente está estudando a Idade Média. Durante grande período da Idade Média, a gente viu já desde o começo que uma das características é o fato que a humanidade ela não tinha conhecimento das outras partes do planeta, dos outros povos, dos outros continentes. Cada região vivia de forma isolada, né? Os povos da América viviam somente
né, na região da América, os povos africanos também, os asiáticos, os europeus. Mas depois houve um conjunto de transformação que fez com que a humanidade toda se relacionasse como hoje. Nós sabemos de todos os povos, né, de todos os continentes. Às vezes a gente tem um celular vendido aqui pra gente, no interior do Ceará, no Brasil, mas que ele foi construído lá na China. E os componentes do celular que foi construído, fabricado na China, foi da África, foi da Ásia, foi de um monte de lugar do planeta. Então veja que toda a humanidade hoje se relaciona. Como é que começou essa relação? É isso que a gente está começando a ver no segundo bimestre. O primeiro ponto, a gente está estudando aqui, que é acerca do nosso quarto capítulo, Renascimento e Humanismo, né? O que foi o Renascimento e o Humanismo? Foi um movimento de transformação intelectual, ou seja, na forma de pensar, cultural, na forma de agir, também de transformação econômica, né? Questão de riqueza, transformação também religiosa e científica. Então foi um movimento de transformação cultural, econômica, religiosa, científica, certo? E aí, sempre no Renascimento vai haver uma disputa ou uma disputa das ideias que estavam chegando com as ideias antigas, que eram defendidas pela Igreja Católica durante todo o período medieval, né? Eu vou até colocar aqui versos para mostrar esse embate, né? Então, durante o Renascimento, um dos fundamentos do Renascimento é o que? O antropocentrismo. Antropo, homem, ser humano, centrismo no centro. Para os pensadores renascentistas, o ser humano ele era capaz de criar, ele era capaz de pensar, ele era capaz de explicar o mundo, né? Já para a Igreja Católica e para os antigos pensadores, eles pensavam que apenas Deus poderia estar no centro do mundo, pensando, criando, agindo. É por isso que durante toda a Idade Média, como é que as coisas eram explicadas? Ah, foi a vontade de Deus. Ah, é porque Deus quer, né? Então, era assim que as coisas eram explicadas. Já no Renascimento, a gente tem o antropocentrismo. Na época da Idade Média, a gente tinha o que? O teocentrismo, Deus no centro. No Renascimento também vai surgir a teoria do heliocentrismo. Hélio vem de hidrogênio, Sol. O Sol no centro, né? Então o Sol seria o centro, a ideia defendida por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e a Terra e os outros planetas que giravam em torno do Sol. Já a Igreja não aceitava isso, ela dizia que era o contrário, né? Seria o geocentrismo, a ideia que a Igreja defendia. Geo-terra, centrismo centro. Então a Terra que seria parada e o Sol que girava em torno da Terra, era isso que a Igreja defendia. Esses pensadores, a Igreja tinha por base a Bíblia. Já esses pensadores, eles estudavam astronomia, matemática, física, química, né? Eles foram aprender isso com quem? Com as obras que eles acharam nas bibliotecas do povo africano, nas bibliotecas do Oriente, né? Junto com os muçulmanos. Na explicação da aula passada eu mostrei por que o Renascimento surgiu na Itália, né? Por quê? Porque só os italianos, mercadores, que podiam ter comércio com os muçulmanos, que era quem tinha as rotas de comércio mais ricas do Oriente, seda, ouro, incenso, perfume, né? E enquanto que na Europa queimava os livros dos antigos gregos, filósofos, os orientais e os africanos guardavam eles. É por isso que na Europa não tinha escola, não tinha universidade. Já no Oriente e na África tinha universidade, escola, médicos, né? Muito bem. Então, foi nessas cidades-estado que surgiu o Renascimento, essa renovação no pensamento. E aí, eles buscaram retomar os clássicos. Quem eram os clássicos? Eram os filósofos, o pensamento da Grécia e da Roma Antiga. Aristóteles, Platão, Sócrates, que eram pensadores que explicavam o mundo a partir das ciências, matemática, física, astronomia.
Então eles buscaram retomar os clássicos, porque durante todo o período medieval eles não tinham ninguém que explicasse o mundo pela razão. Eram só pensadores que explicavam pela religião, né? O desenvolvimento científico, também no Renascimento, desenvolvimento aqui da matemática, das artes. Os caras estudavam anatomia para poder saber fazer uma pintura, uma escultura do corpo. Ele sabia cada músculo, o lugar de cada músculo, aonde ele se projetava, as veias, né? É por isso que a arte do Renascimento ela vai ser extremamente realista. Vocês vão ver na explicação que vai ser sobre a arte do Renascimento, agora, daqui a pouco, o quanto ela era realista, era de verdade, parecia que a escultura ia falar, né? As pessoas pareciam que iam falar de tão perfeitos que eram, né? E o naturalismo, enquanto a arte na Idade Média ela só focava nas cenas da Bíblia, no Renascimento vai focar no ser humano e também na natureza. A questão do naturalismo, imagens da natureza junto com o ser humano. Então, esse é o resumo do que a gente vem vendo até aqui, certo? Para que a gente possa retomar a partir de agora com mais força, com mais vontade o nosso conteúdo, tá certo? Então a gente vai para o grupo para a explicação de hoje.